Segundo livro dos reis de Israel, o capítulo 7. Quando eu comecei a namorar a pastora, ela colocou um apelido em mim, lembra? O que era? Forrest Gump, o contador de história. Talvez eu não seja um bom pregador, mas eu sou um bom contador de história. E quando a gente se dedica e busca na palavra de Deus, além de nós contarmos a história, é o Espírito Santo que fala através da boca do pregador, do pastor. Então, mais uma vez eu falo, eu leio o que eu prego e prego o que eu leio. 2 Reis capítulo 7, versículo 3. Sete, 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui nós, até morremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então e passemos até o arraial dos Círios. Se nos deixares viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco na noite dos provocadores de milagre. Nós vemos aqui uma reunião de 4 homens leprosos. Lembrando que os leprosos na Bíblia, eles eram tirados fora da cidade, ficavam no arraial dos leprosos, próximo à porta da cidade. Por que porta? Porque aqui estamos falando de Samaria, mas assim como Jerusalém, assim como Jericó, as cidades tinham fortalezas, eram muradas, chamava-se fortalezas, para que o inimigo não entrasse. Além de ter as fortalezas, as muralhas tinham os portões. Então perto dos portões ficava o arraial dos leprosos. E tem uma reunião de 4 leprosos dizendo assim: olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer de fome também, porque está tendo fome em Samaria. Se a gente for para o arraial dos Sírios, lá de fome a gente não morre, porque tem comida. Mas se nos matarem, nós vamos morrer do mesmo jeito. Então vamos tomar uma atitude. A atitude que esses 4 leprosos tiveram, e nós vamos aprender daqui a pouco, é uma atitude que nós temos que ter na nossa vida. Não adianta, a minha avó dizia assim: quanto mais a gente se encosta, mais o corpo quer encostar. E é uma verdade. Senta num sofá gostoso. Você está sentado no sofá gostoso, daqui a pouco você está assim, daqui a pouco você está assim, daqui a pouco você está deitado, a perna está lá em cima. Por quê? Porque é natural do ser humano. É natural do ser humano o comodismo, se acomodar, principalmente quando as coisas estão boas. Aqui no caso as coisas estavam terríveis, tanto em Samaria, e o profeta de Samaria era Eliseu nessa época, como ali onde eles estavam. Então eles tomaram uma atitude, disseram assim: olha, se a gente ficar aqui a gente morre de fome, se a gente entrar em Samaria, a gente vai morrer porque não tem comida lá. Agora se a gente for no arraial dos Círios, lá no arraial dos Círios, se eles matarem a gente vai morrer do mesmo jeito. Mas o que estava acontecendo, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco nessa noite? O que estava acontecendo nessa região? O que estava acontecendo nessa época? O que acontecia em Samaria? Então você pega lá, capítulo 6, versículo 24. 2 Reis 6, 24. Uma página atrás aí. E sucedeu que depois disto, Ben-Hadad, como é que era o nome do bicho? Era o bicho mesmo, isso era o capeta, é o Haddad, toma cuidado. Como é que era o nome dele?
É o Haddad. Sucedeu que depois que Ben-Hadad, o rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque a cercaram a ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e uma quarta parte de uma medida de esterco de pomba por 5 peças de prata. Olha para mim, o Ben-Hadad, esse endemoniado, ele era rei da Síria, e ele começa a conquistar os reinos, só que ele tinha uma tática de guerra. Irmãos, essa tática de guerra, naquela época, era uma tática para destruir o inimigo. E como que era a tática do Ben-Hadad? Em vez dele invadir e matar os habitantes de Samaria, ele cercou, como milhares de soldados, ninguém entrava e ninguém saía. Samaria não era autossuficiente na lavoura, não era autossuficiente na carne, não era autossuficiente no trigo. Então qual que era a ideia do Ben-Hadad? O Ben-Hadad falou: a gente cerca, não entra, não sai, vai acabar a comida lá. E foi isso que aconteceu. Acabou a comida em Samaria, a ponto deles comprarem, os mais ricos estavam comprando uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Um boi na época boa ali custava uma peça de prata. Então sabe o que chama isso? Inflação. Começou a ter inflação, que eles compravam uma cabeça. Que carne tem na cabeça do jumento? Os mais ricos começaram a comer jumento, começaram a comer cavalo. Agora os mais pobres, a Bíblia diz aqui, e uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. Pastor, o que é isso? É isso que aconteceu. Eles comeram todas as pombas, e depois começaram a comer o esterco da pomba como se fosse farofa. Acabaram com as pombas dentro da cidade. Ia no ninho, pegava aquele esterco, o cocô da pomba, e comiam como farofa. A fome estava tão grande, que dentro de Samaria começou a se praticar o que os canibais praticam. Leia comigo. 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o senhor te não acode, como acudirei eu? Não tenho trigo, não tenho vinho. E perguntou: o que tens? E ela disse, esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos, e escondeu o seu filho. Sucedeu que os reis, ouvindo essas palavras, rasgou as vestes, enquanto ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei estava vestido de pano de saco por baixo, e disse o rei: assim me faça Deus o bem que quiser, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar sobre ele hoje. O rei ouviu essas mulheres falando que iam matar o filho da outra para comer, canibalismo. Ele ficou tão revoltado, ele rasgou as vestes, que era uma tradição, quando eles ficavam bravos. Você assiste em filme, o rei, não sei porque fazia isso, mas fazia, rasgou as vestes, e ele falou: sabe quem é culpado disso aí? O pastor. Tudo culpa do pastor. Culpado é o profeta Eliseu. A cabeça dele amanhã não vai estar mais em cima do corpo dele. Eu vou mandar alguém para arrancar a cabeça de Eliseu, porque dizia o rei de Samaria: aonde estão as promessas que Eliseu falou? Aonde estão os inimigos do Deus de Eliseu que iam ser derrotados? Aonde estão as bênçãos na vida? Irmãos, é um erro do crente, na hora da dificuldade, e isso quem faz é o ímpio. Olha para você e fala: você não é crente?
Na hora que eu estou com uma dificuldade, que eu estou com um problema, porque ninguém vai escapar do problema, pode ficar sossegado. Ah, pastor, estou com um problema hoje. Depois que passar esse, vem outro. Graças a Deus você está vivo. Porque depois que morrer não tem problema mais. Mas é um erro do crente. Eu já vi gente falar assim: ah, fulano está passando. Não é, mas não é crente. E realmente é boca de Satanás que fala isso daí. E o rei de Samaria falou: eu vou arrancar a cabeça do Eliseu. Eu já volto nos 4 leprosos lá, calma lá que eu já volto. E ele chega na casa, manda um mensageiro na casa de Eliseu. Depois você lê na tua casa, se quiser a gente lê também. Ele manda um mensageiro na casa de Eliseu. Eliseu fica sabendo que vem um mensageiro. O Eliseu fala assim: olha, se o mensageiro do rei vir aqui, não deixa ele entrar, joga ele para fora da porta. Não deixa nele entrar, empurra ele lá fora. Eu gosto do Eliseu por causa disso. Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes. Eliseu não tinha conversa não. E o mensageiro do rei chegou, empurraram o mensageiro do rei. E Eliseu capítulo 7, leia aí. Isso que eu falei que o mensageiro do rei foi empurrado, está do 32 ao 33, pois pode ler na tua casa. Capítulo 7, então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã mais ou menos essa hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Porém o capitão, ou seja, o mensageiro do rei, em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, podia-se haver isso? E ele disse: eis que verá com teus olhos, porém disso não comerás. Meu Deus! Eliseu lança uma profecia e fala assim: olha, amanhã, pega aí, amanhã, irmãos, quando o profeta fala, o céu se move. Amanhã, essa hora, haverá comida farta em Samaria. O capitão que tinha ido lá para cortar a cabeça dele falou: ainda que se abra a janela do céu, isso não vai acontecer. Eliseu falou: vai acontecer, você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer. Às vezes eu estou pregando aqui, eu vejo que a pessoa está meio desanimada, eu falo: irmão, quem acredita? Daí eu vejo que a pessoa não acredita, eu falo: irmão, você que não acredita, eu não estou pregando para você, eu estou pregando só para quem acredita. Então vamos no texto que a gente leu. E tinha 4 homens leprosos à porta de Samaria, tudo encacado, tudo arrebentado, alguns se arrastando. Esses 4 homens, irmãos, foram os homens que provocaram o milagre aqui. Eles falaram: olha como é que Deus trabalha. Eles falaram assim: se a gente ficar aqui, a gente morre de fome, porque ninguém está jogando comida por cima do muro de Samaria para nós, porque lá não tem também. Se a gente entrar, a gente morre de fome. Se a gente for no Arraial do Ciro, que eles estão cercando a cidade, lá tem comida. Se matarem a gente vai morrer do mesmo jeito, ficar aqui, então vamos lá. Eu preciso aqui, vem aqui Luiz, vem aqui Léo, vocês são jovens, Vinícius, vem cá. Vem cá. Nós vamos ser os 4 leprosos. Tá? Pega aqui, segura aqui, porque o leproso para andar tem que segurar um no outro, não cai. É pedaço de perna caindo, é braço. E eles foram se arrastando, vai lá, se arrastando até o Arraial do Ciro. Eu imagino um falando assim: não, vamos ficar aqui mesmo. Fala: vamos ficar aqui mesmo. Aqui mesmo? Não, nós vamos provocar nosso milagre. Se a gente ficar em Samaria, a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então vamos provocar o nosso milagre, vamos lá. Nós estamos muito são. Vou ficar mais leproso um pouquinho? Vamos lá, vai lá. Imagina comigo, irmãos. Quem está mais leproso de todo aí? O Vinícius.
Imagina comigo a cena. Verdade, você já perdeu o braço. Boa, Vi, isso aí entrou no clima mesmo. Imagina a cena. Difícil, não é? Igualzinho quando você chegou na igreja. Igualzinho quando você aceitou Jesus. Eu vou lá. Vai que dá certo. Igualzinho quando a gente está com problema e a gente vai se arrastando. Vamos com o pé só, vai. Esse aqui já está condenado. Ô Lu, o que esses 4 caras foram fazer no Arraial dos Círios? Quer que eu responda? Sim ou não? Provocar o milagre. Foram se arrastando, e Deus olhando lá embaixo. Às vezes a gente vem se arrastando na igreja, deixa os problemas lá na casa, deixa o problema no trabalho, problema financeiro, problema no casamento, problema com o filho, problema com tudo, problema, que delícia, problema é bom, irmãos, problema é bom, problema nos deixa mais forte. Problema para o povo de Deus é bom, é hora de Deus agir. Problema é duro para quem não conhece o Senhor dos Exércitos. Problema é difícil para onde não tem onde socorrer. É como você está no meio de um oceano, no meio de uma lagoa, você não tem uma boia para segurar. Agora, quando você tem o Senhor Deus, o Senhor Jesus, vem problema, pode vir. Enfrente, irmãos. Não tenha medo. Pastor, mas eu estou leproso. Vamos lá, Vi. Vamos lá. Uma perna só, Luiz. Uma perna só. Isso. Vai lá. Eu não estou aguentando mais. Deus olha do céu e fala: olha, está com dificuldade, está com luta, está passando problema, mas é meu servo, é meu filho, é um provocador de milagre. Eu vou mudar essa história. Obrigado. Pode pôr o braço no lugar, Vi. 5, irmãos, olha que coisa linda. E se levantaram ao crepúsculo para irem ao Arraial dos Círios. Porém, quando eles chegaram no Arraial do Ciro, eis que não havia ninguém. Porque o Senhor, ó Deus agindo, fizera ouvir no Arraial dos Círios ruído de carro, ruído de cavaleiro, com ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: o rei de Israel alugou um exército contra nós, dos heteus e os reis dos egípcios para vierem contra nós. Irmãos, eles escutaram o barulho lá de um exército com carros, com cavaleiro, chegando para atacar ele, mas era 4 leprosos se arrastando pelo deserto. Aleluia! Os sírios encontraram e falaram: está vindo um grande exército. O grande exército não tinha nem braço um. Os sírios escutaram: e está vindo um grande exército contra nós. Vamos fugir, vamos dar no pé, vamos sair daqui, porque o rei de Israel, ele está junto com os heteus e junto com os egípcios, alugaram o exército, está vindo contra nós, vamos dar no pé. Os 4 leprosos chegaram lá, viram frango assado, pernil assado, fale comida boa aí, vai lá, lasanha, o que mais? Costela assada, fala comida boa aí. Miojo não. É gostoso, mas miojo não. Macarronada, Coca-Cola gelada com limão. O que mais que tinha lá? Irmãos, os 4, vamos, vem aqui os 4 de novo, vem aqui, Vi. Arranca o braço de novo, vem cá. Vem cá, vem Léo. Vem, Léo, faz de conta que você vai fazer uma cesta agora. Vem cá.
Os 4 chegaram, viram. Vamos ficar aqui para nós sair no YouTube. Vai lá, olha lá. Viram aqui, ó. Ai, coxa do peru, come aí. Tá aqui. Pega um pedaço para mim desse aí. Mas como que você pegou, você não tem braço? Voltou, né? Milagre. Vai lá. Vai pegando, vai comendo. Um falou para o outro, segundo a Bíblia, fala: a gente tem que avisar o povo lá de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Ó a palavra do profeta Eliseu, ó. Amanhã, a essa hora, vai ter comida à vontade. E o capitão falou: olha, não vai ter, nem que abra a janela do céu. Eliseu falou: vai ter, você vai ver e não vai comer. Ai, como eu gosto dessa passagem. Vai lá, vamos comer. Come aí, tô. E os caras estavam babando, tava a barriga cheia. Agora vamos voltar para Israel. Vou voltar, agora nós não estamos mais fracos, agora nós estamos fortes. Vamos lá, pulando. O que eu faço para esse povo ir para o céu, meu Deus do céu? Irmão, você não entendeu? Deus agiu na vida daqueles 4 homens, por causa da atitude deles, por causa da palavra profeta, por causa da provocação do milagre, mas Deus fez um ruído. Deus fez um reboliço. Se prepara para o reboliço de Deus na tua vida. Se prepara o reboliço de Deus na tua história. Se prepara, está chegando um milagre na tua casa. Se prepara. Vamos ler o 6 de novo. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial do Ciro ruídos e ruído de cavalo, ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, rei dos heteus, rei dos egípcios, que vieram contra nós, pois levaram, fugiram no crepúsculo, deixaram as tendas, os seus cavalos, o seu jumento, o arraial que estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos ao arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram a prata, o ouro, e foram e esconderam. Então voltaram, entraram na tenda, e dali também pegaram algumas coisas e esconderam. Agora leia comigo. Vamos ler, senão vai ficar muito tarde. Já vamos ler um pedaço aqui. Irmãos, eles voltam para Israel. Eles voltam de Israel e chegam até o profeta Eliseu. E fala assim: olha, tem comida lá. É só ir pegar. Mas não tem pouca não. Tem vaca, tem boi vivo, tem galinha, tem comida pronta, tem comida estocada. Irmãos, eles falaram assim: ó, tem um supermercado lá, tem um atacadão lá, é tudo nosso. Mas cadê o povo? Sumiram. Mas cadê o problema? Sumiu. Mas cadê o inimigo? Fugiu. Cadê a dificuldade? Foi embora. Mas não deixaram nem um bilhete? Não, sumiram. Pega aí. Não falaram que não vão voltar? Não, nem cheiro tem. Eliseu fala: avisa o rei. Avisou o rei. O rei manda uma comitiva para pegar tudo que tinha para comer. Irmão, crente com fome é um perigo. Crente não bebe, mas para comer é uma praga. Crente com fome, aquele povo fazia tempo que não comia, irmã Cida. Você já pensou? Trouxeram as portas de Samaria, toda aquela comida. Versículo 18 do capítulo 7.
Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha à porta de Samaria. E aquele capitão que respondeu ao homem de Deus e disse: eis que o Senhor fizesse as janelas no céu, poderia suceder? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém dali não comerá. Assim que lhe sucedeu, porque o povo atropelou ele na porta, e ele morreu. Eu fiz todo esse rodeio, porque aqui nós vemos 3 tipos de pessoas. Nós vemos os provocadores de milagres, os 4 que estavam na pior, e Deus gosta de cuidar aquele que está na pior, aquele que provoca, aquele que vai para frente, aquele que não se acomoda, aquele que não se deita na rede, aquele que se levanta, aquele que se fala: eu vou agir, aquele que fala: olha, eu estou cuidando das malhadas do meu pai Jessé, o meu corpo está no pasto, mas meu coração está no trono. Estou falando de Davi. Esse tipo de pessoas são os 4. Existe outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que é usada por Deus. Nesse caso foi Eliseu. Ele foi ameaçado de morte. O rei falou: a culpa dele, eu vou cortar a cabeça dele, porque eles tinham mania de cortar a cabeça de profeta. João Batista cortaram a cabeça, Malaquias cortaram a cabeça dele no átrio, na frente do templo. Isaías serraram ele por meio. Mas Eliseu não esmoreceu, não. Ele falou: ah, vai cortar minha cabeça? Avisou o rei: amanhã tem comida. Ah, mas não estou acreditando, você não vai comer. Ah, mas eu sou capaz. Você não vai comer, você vai ver, mas você não vai comer. Uma vez chegou um rapaz ali na frente, e estava o Paulo da Tamires ali na frente comigo. E vem aqui, Luiz, eu vou fazer do jeito que eu fiz para ele. E ele começou a falar para mim que ele era da igreja, um culto de domingo. Ele é o Luiz, falando para mim que ele era da igreja e tal, que estava numa pior. E eu, como bonzinho que eu sou, falo: olha, Deus vai mudar a tua vida. Não precisa você nem ser aqui, procura uma igreja perto da tua casa. Deus vai mudar a tua história. Falei um monte, perdi saliva para falar com ele. Ele falou assim: mas eu não acredito mais em Deus. Falei: vai embora, que eu não vou perder tempo com você. O Paulo falou: que isso, pastor? Falei: é assim. Mas eu não acredito mais. Está na pior, está leproso. Foi embora falando palavrão. Existe esse tipo de pessoa. Mas existe aquele outro tipo de pessoa também, que não tem nada a ver com o leproso, não tem nada a ver com Eliseu, e não tem nada a ver com aquele que não acreditou, o capitão, mas estava sofrendo por influência de outro. Quando nós deixamos a presença de Deus, sofre nós e a nossa família, sofre nós e aquele que está junto de nós. Quando as bênçãos voltaram para Israel, por causa daqueles 4, todo o povo comeu, menos aquele que não acreditou.
Fica de pé.